noite, irmãs. Mais uma vez estamos de volta aqui no Tabernáculo de Curitiba, nesta noite fria, dia 3 de junho de 2014. É um prazer estar de volta a falar com vocês nesta noite. Estive ausente por os 2 programas passados, estava de viagem, mas graças a Deus estou de volta aqui. Feliz, muito contente, agradecido a Deus por tudo que Ele tem tudo que Ele tem feito no nosso meio, continua a fazer. Eu sei que você também está ainda em grande expectativa nesses dias que nós estamos atravessando, apesar de serem dias demasiadamente escuros e dias difíceis, mas estamos confiados nas promessas de Deus, não é verdade? De que Ele prometeu que Ele terminaria ou concluiria a sua obra, e estamos felizes por isso, de que estamos confiados neles, assim como disse aquela multidão lá na sexta dimensão, de que aquele grupo estava confiado nas palavras de Deus que foram anunciadas através dos seus servos, os profetas, na verdade, começando por Paulo e depois até se concluir no 7º mensageiro, onde todo o mistério de Deus foi revelado para nós. E aqui estamos nós, como a prova viva de que as palavras de Deus são verdadeiras, pois nós somos a própria manifestação das palavras que foram reveladas. Pois nós somos a noiva de Cristo, sendo assim, somos a manifestação da palavra de Deus nesse dia final. E antes de eu começar, só gostaria de falar algumas palavras, de que estou muito agradecido a Deus, como eu disse, por tudo que Ele tem feito, e estamos aqui tentando sempre encorajar os irmãos, encorajar as irmãs, todos aqueles que nos acompanham a prestar atenção ou dar ouvidos às palavras que a nós foram ditas através desse profeta e tentar conectar os pensamentos através da direção do Espírito de Deus, no qual nós confiamos, na liderança do Espírito Santo, mas o nosso único objetivo é apenas te encorajar, tentar, através do dom que Deus tem dado a nós, o pequeno dom que Deus tem me dado, tem dado a outros ministros ao redor deste país e ao redor do mundo, como eu testemunhei agora nesta viagem que eu estive ao Canadá, como é que Deus está operando ao redor de toda esta terra. Não quero gastar o tempo aqui nesta oportunidade falando disso, mas só para vamos dizer assim, dar testemunho de que esta é a verdade, que Deus está tomando homens levantados por Ele próprio, através da promessa de Efésios 4, para encorajar esta noiva, para trazer ela à perfeição. Estamos aqui nos esforçando com tudo que nós temos para que possamos ser de bênção para o corpo de Cristo, e esse é o nosso único propósito. E claro que nós somos humanos, somos falhos, e tentamos ao máximo, o máximo da nossa capacidade, o máximo do nosso entendimento, o máximo da nossa visão, da capacidade de que Deus tem nos dado para enxergar as coisas que estão nesta mensagem. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que Deus escondeu dos sábios, dos entendidos e revelou aos pequeninos, todos aqueles que estivessem dispostos a aprender. Não é verdade? Deus escondeu dos sábios e entendidos, mas nós sabemos que Deus é a palavra. Então a maneira que Deus esconde também a revelação da sua palavra é através da sua palavra. A maneira que Deus escondeu os mistérios, a verdadeira revelação dos mistérios no nosso dia através de um profeta, foi através da própria mensagem. Isso quer dizer que foi através das próprias palavras que ele disse, ele estava desviando do caminho aqueles que não haveriam de tocar na árvore da vida, que não haveriam de tomar do fruto da árvore da vida. Então nós, tendo fé de que nosso nome está no livro, através da fé, nós nos aproximamos da palavra de Deus de uma maneira reverente, de uma maneira sagrada, para tentar tomar daquilo que está lá e também compartilhar a todos que estão ao nosso redor e a todos quantos estiverem dispostos a dar ouvidos, dar atenção àquilo que Deus tem dado a nós. Mas claro, como disse o profeta, nós somos falhos, nós somos humanos, e se algum dia eu descobrir que eu disse algo aqui que não é correto, eu quero ser a primeira pessoa a vir aqui e dizer para vocês de que eu estava errado. Porque eu creio que esse é o Espírito de Cristo, não é verdade? Até o momento, eu creio com todo o meu coração, com toda a sinceridade, que tudo que eu tenho falado aqui é segundo
aquilo que eu tenho visto nas Escrituras. Se alguém discordar, está tudo bem, mas eu só quero dizer que eu estou sendo o mais sincero possível ao me aproximar desta santa palavra de Deus, a mensagem de Deus, e que estou aqui disposto a voltar a qualquer momento se eu disser algo que não é correto. Eu quero sempre ter essa atitude porque eu vi que essa foi a atitude do nosso mensageiro, o profeta de Deus enviado para o nosso dia, e ele estava não fazendo nada mais, nada menos do que manifestar para nós o Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo no profeta foi esse. E eu quero ter esse mesmo tipo de espírito para ser um irmão honesto e sincero para com vocês, porque não sou mais nada do que isso. Estamos no mesmo barco, estamos indo na mesma direção, estamos caminhando para aquele lar e que nós esperamos que numa dessas gloriosas manhãs, este grande rapto vai acontecer, nós deixaremos estes mantos de carne, não é verdade? E entraremos naquele corpo, ou teremos aquele corpo glorificado, onde não precisaremos mais sofrer e nos esforçar e passar pelas agruras que nós estamos passando agora aqui na Terra. Não é verdade? Eu espero que vocês tenham também esta mesma atitude, continue orando por nós, porque grandes coisas Deus está para fazer para nós nesses dias. Eu creio nisso de todo o meu coração, através de tudo que Deus tem mostrado para nós até agora, que algo muito grande está para acontecer. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que algo muito grande está para acontecer. Antes de dar prosseguimento, gostaria de fazer uma pequena oração, vocês me acompanham, e logo entraremos no nosso tema aqui. É bem simples, já temos falado algumas coisas a respeito, mas talvez nessa noite Deus vai nos dar uma porção a mais e um entendimento melhor a respeito de alguns desses assuntos. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de nos ter trazido até aqui nesse dia. Estou agradecido a Ti, Senhor, pelas grandes porções que o Senhor tem compartilhado conosco, através da Tua palavra, através da revelação da Tua pessoa. Estou feliz, agradecido que o Senhor tem feito o mesmo para com os demais. O Senhor tem vindo, tem nos visitado, tem nos usado, tem nos abençoado, tem nos guiado, Senhor, a lugares que nós sequer imaginávamos, sonhávamos que o Senhor nos guiaria. Que o Senhor possa continuar fazendo isso em nossas vidas, pedindo nesta noite perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estiverem ouvindo esta palestra nesta noite, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, abrir o entendimento de cada um deles, que o Senhor possa tocar nossos corações, que possamos sair daqui, depois que terminar esta palestra, com os nossos corações regozijantes e cheios, ou mais cheios do Teu Santo Espírito, pois nós sabemos que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Que o Senhor possa se revelar para nós de uma maneira especial nesta hora. Pedimos estas bênçãos sobre cada um de nós, no precioso nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, estávamos falando nos últimos programas a respeito dos últimos acontecimentos, e é disso que eu quero falar nesta noite. Nós vimos recentemente a visita do Papa ao Estado de Israel, e isso tem um significado muito grande. Apenas alguns dias antes, nós vimos que a lua se transformou em sangue, não é verdade? Com aquela coloração estranha, e mais alguns desses eventos estarão acontecendo a seguir. E nós sabemos que antes do Papa ter visitado a Palestina nos dias de Elias, aqui são os dias de Eliseu, nos dias de Elias, um pouco antes de ele visitar a Palestina, foi mostrado o sinal nos céus com as 7 fases da lua, não é verdade? E agora nós entendemos que aquilo significou a visita do Papa na Palestina. Mas agora, dessa feita, não foi só escurecer, mas ela se transformou em sangue, e muito logo em seguida, este último Papa esteve na terra da Palestina. Nós sabemos que tudo isso tem significado para nós que estamos prestando atenção nas palavras que a nós foram ditas através do profeta. Nós sabemos que essas coisas têm significado e estamos observando com atenção. Nós confiamos inteiramente na palavra de Deus para nos mostrar o que estas coisas são, porque nós vemos que sinais Deus tem dado de sobra para esta geração. Deus tem dado sinais por todos os lados. A ciência, na natureza, no sol, a lua, não é verdade? No mar, por todos os lados,
nas religiões, na política, na economia, por todos os lados. Nós temos visto sinais que Deus tem deixado. Mas ainda assim, nós temos que ser capazes de identificar estes sinais através daquilo que o profeta nos disse. Não é verdade? Eles só terão o verdadeiro valor, o seu significado só terá o devido valor quando nós conseguimos identificar o que está acontecendo hoje com aquilo que o profeta disse. Não é verdade? Se nós não conseguirmos fazer isso, então isso não produz a fé necessária de rapto, que é o que nos tirará daqui. Só tem uma fé que é perfeita, a fé de rapto. E ela só vem através das palavras do profeta. Então nós temos que olhar o que o profeta disse a respeito dos eventos modernos e ter a revelação do Espírito Santo para nos guiar a essas verdades, de acordo com aquilo que foi dito pelo profeta, para podermos identificar e podermos assim então ter uma fé perfeita. É muito simples, não é verdade? É muito simples. Contudo, nós precisamos da ajuda de Deus nesta hora para que Ele nos guie em toda a verdade. Porque veja, tudo que o profeta disse nas mensagens ainda precisa ser conectados para que o seu verdadeiro valor possa ser efetivado para nós, para que possamos reconhecer o verdadeiro valor daquilo que ele disse, não é verdade? Em Isaías 46, a Bíblia diz assim, no verso 9, Deus dizendo ao povo, falando com o povo através de Isaías, ele disse assim, lembrai-vos das coisas passadas e desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aí olha o que ele diz, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então o conselho de Deus está firme e ele fará toda a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A sua palavra. Então, se nós identificarmos a palavra de Deus, nós entenderemos qual é a vontade de Deus para este dia, qual é o seu propósito, não só para nós, mas para as nações, para a economia, para a política. E por que nós fazemos isso? Porque quando nós conseguimos identificar o que está acontecendo lá, nós entendemos a hora que nós estamos vivendo. Através da escritura na parede, dentro do reinado de Belsassar, nós podemos identificar, ou Daniel pôde identificar no seu dia, que hora era. E o profeta pregou aquela mensagem, senhores, que horas são? Então nós olhamos a esses eventos e nós identificamos, é por isso que nesses programas temos enfatizado muito sobre o tempo. E este livro de Daniel, que nós temos falado tanto a respeito dele, é o livro da Bíblia que lida com o tempo. Lida com o tempo, porque ele teve as visões desde o seu dia até a consumação dos tempos dos gentios e depois os judeus e depois o milênio para frente. Tudo que aconteceria, não é verdade? Então aqui estamos nós, nos últimos dias, olhando para o livro de Daniel para entender o que aconteceria com hoje. Mas note isso aqui, é muito importante. Tudo o que havia nos dias de Daniel, todas aquelas nações que passaram nos dias de Daniel, ou antes de Daniel, nos dias de Daniel e depois dos dias de Daniel, até a chegada do Messias, o príncipe prometido aos judeus, todas aquelas nações que estavam lá, aquelas nações se repetem nos dias dos gentios. Você lembra? Tiveram aqueles 4 reinados, o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e depois o reino grego que se separou em quatro generais. Daqueles 4 generais se formou o Império Romano. Não é verdade? O Império Romano é o último estágio da imagem de Daniel. Aquilo tudo que aconteceu lá, aconteceu já no nosso dia. Se repetiu aquelas profecias. A mesma coisa que aconteceu com os judeus, Deus repetiu com os gentios aqui. Só que as nações não eram as mesmas, mas a profecia era a mesma. Por isso que em 1933 Deus desce para o seu profeta e revela para ele quem seriam essas nações que cumpririam esses papéis no tempo final. E notem, lá nós tínhamos uma nação desviada, que era Israel. A única nação daquelas nações que era desviada, que era considerada desviada aos olhos de Deus, era a nação de Israel. Nos nossos dias, Deus tinha que ter uma nação semelhante a Israel para que cumprisse aquelas profecias. E a única nação desviada que se encontra hoje sobre a face da terra,
que Deus considera ela desviada, se chama Estados Unidos da América. Então, para poder cumprir o programa de Deus, tinha que ter todas essas nações. Tinha que ter a fusão daqueles impérios, que resultou no Império Romano, o Quarto Reino, né? E nós temos lidado muito nesses últimos programas sobre aquele Quarto Reino, que é a mistura daqueles 3 reinos, resultou naquele Quarto Reino, e dentro daquele Quarto Reino é onde tudo acontece. Nós já estamos no Quarto Reino, no final do Quarto Reino, aqui nos dias dos gentios, nós já falamos isso, o Quarto Reino é o Império Romano que voltou à existência nesses últimos dias, tanto na esfera religiosa como na esfera política, papal e imperial, não é verdade? E temos a nação que havia sido caída, que caiu, que se desviou lá, que foi Israel, e aqui tivemos uma outra nação que se desviou e caiu, que se chama Estados Unidos da América, e o profeta, nós mostramos aqui onde foi que o profeta viu de que lá viria o anticristo, de que seria levantado pela América. Pela América seria levantado este último ministério que levaria o mundo inteiro à perdição. Aqui estamos nós, né? Há muitos anos depois, desde que eles entraram lá na Casa Branca. Lembra-se, aqui no livro de Daniel, não sei se vocês prestaram atenção, eu já falei várias vezes e eu vou falar de novo. No livro de Daniel, capítulo 8, no verso 9, falando daquelas 4 nações que apareceu nas visões de 33, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Essa ponta pequena que saiu ali, essa ponta pequena, olha o que vai acontecer com ela, a qual cresceu, começou a crescer. Então, desde que ela entrou na Casa Branca de uma maneira bem pequena, de uma maneira bem astuta, uma maneira bem escondida, uma maneira não visível, o que é que acontece? Cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. O domínio completo sobre a face da Terra, exceto para o norte, que é a Rússia. E se engrandeceu, olha o tanto que se engrandeceu esse poder que entrou lá na Casa Branca. E de uma delas, e quando nós vimos a revelação do que aquilo significava, não é verdade? Quando nós vimos a revelação do que aquilo significava, já falei várias vezes, está aqui no verso 22, que é a revelação do que as 4 pontes que se quebraram. Está falando o ter sido quebrada, levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. Qual nação? Roma. Foi dividida em 4 pedaços, né? Mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, que foi o programa passado, mas no fim do seu reinado, quando os transgressores chegarem à sua plenitude, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Este camarada aqui que aparece, já vou falar citação de Mombrana, se refere a ele, esse aqui é o último que aparece, né? Esse fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. Esse último que aparece aqui é o que vai destruir os judeus. Então significa que ele é o último que aparece. Mas isso é no final do reinado, quando a ponta chegar no seu máximo. E aqui estamos nós no final da ponta. Nós não estamos nos dias do começo, quando ela era pequenininha. Nós vemos o que é essa ponta, o que significa essa ponta, um ministério. Lembra? Vamos ver quem é essa ponta. Essa ponta é o mesmo camarada que aparece no capítulo 7, no verso 19. Estou apenas revisando o que nós já falamos. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Qual era o 4º animal lá atrás? Não era o Império Romano? Aqui também é. Judeus, gentios. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. Aqui ele estava misturado já, a mistura daqueles 3 reinos, já havia se transformado nesse animal terrível, né, que pisava e acabava com tudo sobre aquilo que ele pisava sobre eles. E diz assim, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, que nós já vimos quem eram essas 10 pontas, que é aquelas mesmas que aparecem em Apocalipse 17, que são aqueles 10 reis que receberam poderes como reis em uma hora, dentro da 11ª hora,
mas que eram ditadores, já estão aqui, já estão cumprindo seu papel, 5 nações ocidentais, 5 nações orientais, não é? Mas daí, entre esses 10 reis, aparece outro camarada, outra ponta, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Olha só, essa ponta que subia é a mesma ponta aqui que se levantou em Daniel capítulo 8, versículo 9, e que depois veio a revelação do que significava em Daniel 8, versículo 22, 23, 24 e 25. Está falando da mesma pessoa. E olha quem que é esse camarada. É da outra que subia, diante da qual caíram 3. Quais eram as 3 pontas que haviam caído? Que as outras que aparece ali em Daniel 8, 9 também. É a mesma visão. Ele teve várias visões retratando a mesma cena. Várias visões retratando a mesma coisa. Aqui em Daniel 7, está falando da mesma coisa de Daniel 8, 9. Olha o que diz aqui. Da qual caíram 3. Aquelas 3 que caíram foram a Itália de Benito Mussolini, foi a Alemanha de Adolf Hitler e foi a América de Roosevelt. Ficou uma de pé. Quem que ficou de pé? Rússia. E no lugar dos Estados Unidos da América, ou da América, que era cristã, se levantou o dragão. Apocalipse 13, verso 11. Está falando da mesma coisa. Então, no lugar, ele arrancou aquela pelas raízes, a América pelas raízes, a América não existe mais, e no lugar apareceu essa pontinha, que começou a crescer, e começou a crescer, e começou a crescer, e a Bíblia diz aqui que se engrandeceu até o príncipe do exército, e foi ele, essa ponta, que tirou o contínuo sacrifício de entre as denominações. Já falamos disso. Foi ele que retirou a palavra de entre as denominações, né? E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Você está vendo o paralelo do que aconteceu nos dias dos judeus e o paralelo do que aconteceu nos dias dos gentios. Já aconteceu. Essas escrituras já se cumpriram e ainda estão se cumprindo. E olha o que acontece. Daquela ponta, digo, que tinha olhos. Opa! Uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que as suas companheiras. Você lembra de Apocalipse 5, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos que percorrem toda a terra? Lá está falando do verdadeiro ministério de Cristo, né? Que usou os 7 mensageiros na terra. Aqui ele está fazendo uma cópia. E você percebeu que esse camarada aqui foi coroado 7 vezes lá em Apocalipse? Nós já falamos disso. Ele está tentando copiar o que Deus fez através das eras. E só tem um povo aqui que tem a coroa de 7 mensageiros. É a noiva. Nós fomos coroados pela mensagem que veio através de 7 mensageiros. É assim que nós se transformamos na rainha, através da mensagem de 7 mensageiros. Satanás está coroando a sua igreja também através de 7 coroas, através da mentira desses últimos 7 camaradas que vieram, colocando em funcionamento tudo que foi proposto pelos mensageiros anteriores desde os dias da igreja primitiva, em 325, um pouco mais tarde, quando se formou a Igreja Católica Romana. Tudo que foi proposto, eles colocaram em funcionamento nesses últimos dias. A igreja pôs em funcionamento nesses últimos dias, por isso que ele é coroado 7 vezes. E eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, né? E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Mais para baixo, agora ele vai falar o que significava aquilo lá. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, que eu já falei para vocês, aqueles que aparecem em Apocalipse 17. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. É desse que nós estamos falando hoje à noite. Esse que seria diferente, que é esta pontinha que aparece em Daniel 8, 9. Dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então quem é que derrubou aqueles 3 reis? Foi ele próprio. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele faria tudo isso. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Está falando dos judeus dos 3 anos e meio. 1 ano, mais 2 anos, mais a metade de 1 ano. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Não é verdade? Tudo bem, tem muito mais detalhe ali, mas eu não quero entrar nisso ali agora.
Então nós vemos o que está acontecendo agora. Agora, nós sabemos que a última nação que falta esse camarada dominar é Israel. Agora, eu quero falar algo super importante aqui. O desejo de Satanás na economia do mundo é ele ter domínio completo. E nesse exato momento ele não tem o domínio completo. Porque tem alguém que faz páreo a ele ainda na esfera econômica. Tem alguém que faz páreo a ele. Na esfera religiosa, tem alguém que faz páreo a ele. Lembra Tessalonicenses 2? Porque ainda o Espírito Santo que está no meio lhe resiste. Ou ainda o Espírito Santo lhe resiste, até que do meio seja tirado. É a noiva. Não é verdade? Então, na esfera religiosa, tem alguém que não deixa ele se entronizar plenamente. Por quê? Porque ela está aqui na terra ainda. E isso proíbe, impede de que ele tenha domínio completo, porque nós não se dobramos à sua adoração. Nós não se prostramos à besta, à imagem da besta. Nós não, a noiva não. Então, na esfera religiosa, nós lhe seguramos. Mas na esfera econômica, política, tem alguém que faz resistência a ele. Sabe quem é? Israel, os judeus. Os judeus têm tanto dinheiro no mundo, através de Wall Street, que eles conseguem fazer páreo, eles conseguem fazer alavancagem, esse é um termo econômico, eles conseguem fazer alavancagem com a besta. Então ela não consegue ter domínio completo do mercado, do comércio, do mundo, porque os judeus são donos dos títulos de grandes companhias, das maiores companhias do mundo, empresas do mundo, de tudo quanto é tipo de gênero. Os judeus são donos dos papéis, são donos dos títulos, portanto, eles fazem alavancagem contra o Império da Besta. Veja, todo mundo odeia os judeus hoje, sabia disso? O mundo inteiro odeia os judeus, só que eles não sabem que a única razão pelas quais eles não são completamente dominados por Satanás, através dessa igreja falsa, é justamente por causa dos judeus. Eles conseguem fazer frente, conseguem fazer alavancagem contra Satanás, com dinheiro. Você acredita? O profeta fala disso aqui, eu já vou falar disso aqui. Mas deixa eu voltar a repetir. A bênção que ainda persiste no mundo para que a besta não domine completamente o mundo são os judeus. São os judeus. E o povo detesta eles, odeia eles, mentem contra eles. E é o único que faz frente na esfera religiosa, na esfera espiritual, no mundo hoje é a noiva de Cristo. E o povo odeia ela. As denominações odeiam essa noiva. Na esfera religiosa, as denominações nos odeiam. Na esfera política, as nações odeiam Israel. Sem saber, porque estão cegados pelo Deus dessa era maligna, sem saber que eles, os judeus, são a única proteção para que a tribulação não venha e consuma todos eles. Mas finalmente a besta vai conseguir enganá-los e assim fará com que eles tenham o domínio completo da economia do mundo. Vamos falar disso hoje. Presta atenção que o profeta fala disso. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. E depois que a igreja for levada embora, isso aqui está na mensagem, o primeiro selo. E depois que a igreja for tomada ou for levada embora, eu não sei como está na tradução da Voz de Deus em português, estou tirando do original aqui em inglês. O profeta diz assim: e depois que a igreja for levada embora, Roma e os judeus farão aliança um com o outro. A Bíblia diz que eles fariam. O irmão Branham estava olhando na Bíblia para dizer que eles fariam essa aliança. Agora, vamos ver onde é que o irmão Branham estava olhando? Ele já vai falar. A Bíblia diz que eles fariam com o povo santo. E agora notem, eles farão, mas por quê? Aí ele fala assim, esta nação, América, esta nação vai abrir falência. E o resto do mundo que estiver no padrão do ouro abre falência. Tá? Então, quer dizer, a última nação que faltava entrar em falência, que ainda tinha alguma coisa, era a América e entrou em falência. Ele está dizendo, esta nação vai abrir falência. E o resto do mundo que estiver no padrão do ouro abre falência. Vocês sabem disso. Se nós estamos vivendo de impostos, contas vencidas de 40 anos daqui para frente, onde é que estamos? Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque esse aqui é uma parte da mensagem que é difícil de entender. Eu não sei como está na tradução aí. O que aconteceu aqui? Eu vou ler outras citações, eu já vou dar o pensamento para vocês, senão você não vai entender o que o profeta está falando. Quando ele fala que a nação estava vivendo de 40 anos, nós estamos vivendo de impostos, contas vencidas de 40 anos para frente, onde é que estamos? O que acontece?
depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que a América não deveria ter entrado em nenhuma das duas, de acordo com o que o profeta disse, não havia necessidade, eles entraram em falência, porque guerra custa muito dinheiro. Eles entraram na guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e já era uma tática de Satanás para destruir a América, através de Roma. Hoje não vou entrar em detalhes aqui, mas foi isso que aconteceu. Eles estavam entrando em falência, assim como Israel nos dias de Acabe. Estavam em falência, precisavam de dinheiro. O que eles fizeram? Precisavam de dinheiro emprestado. Agora, dinheiro emprestado de quem? Quem é que tem a riqueza do mundo? Quem é que é a dona do ouro no mundo? A Igreja Católica Romana, Roma, o Vaticano. O que eles fizeram? Pegaram dinheiro emprestado. Mas quais foram as garantias de que eles pagariam os juros daquele dinheiro que eles tomaram emprestado? Os impostos que seriam pagos. Certo? Presta atenção. Em outras palavras, qual era a garantia que os Estados Unidos daria para Roma de que eles pagariam pelo menos os juros daquele dinheiro que eles tinham tomado emprestado lá atrás, nos dias de Kennedy? É o seguinte, a renda que eles teriam. Qual era a renda que os Estados Unidos tinha? A entrada através dos impostos de renda, do imposto que era pago pelos cidadãos americanos. Você está entendendo? Então ele comprometeu a renda, eles comprometeram a renda dos impostos para pagar o dinheiro que eles tinham emprestado de Roma. Só que isso era só uma estratégia de que eles não seriam capazes de pagar essa dívida. Está entendendo? E quando você não é capaz de pagar a dívida que você tem, eles vão tomar sua casa. Eles vão tomar tudo que você tem. É o que o banco faz. Era uma estratégia para que a Igreja Católica tivesse controle absoluto sobre a América. Por que ter controle absoluto sobre a América? Porque a América era a nação que tinha mais poderio bélico de todas as outras nações. E fazendo-se assim servos, porque a Bíblia diz que aquele que deve se torna servo daquele a quem você tomou o dinheiro emprestado. Está na Bíblia, creio que no livro de Provérbios. Então o que acontece? É disso que o profeta está falando. Todo aquele imposto que viria para frente, ora, isso aqui foi no ano de 1963, 40 anos para frente foi 2003, não é? Você vai ver que aquela crise que aconteceu foi um pouquinho depois. Por quê? Agora chegou um ponto que a América não tinha dinheiro para pagar de volta. E o dinheiro dos impostos que ela arrecada até agora mal paga os juros daquilo que ela tomou emprestado. Nem isso estão conseguindo fazer, nem os juros do dinheiro que foi emprestado pela América do Vaticano. Porque eles eram quem tinha o dinheiro. Você está entendendo? Olha o que acontece aqui então. Agora, eles assim, essa nação vai abrir falência e o resto do mundo que estiver no padrão do ouro. Vocês sabem disso. Se nós estamos vivendo de impostos, contas vencidas, em outras palavras, comprometido, de 40 anos daqui para frente, onde é que estamos? Há só uma coisa que pode acontecer. Isto é, recolher a moeda e pagar os títulos. O profeta está dizendo assim, esta seria uma solução. Esta seria uma solução. Você recolhe o dinheiro, recolhe o dólar e paga os títulos. Os títulos que você está devendo. O que é os títulos que você está devendo? Porque quando os Estados Unidos pegou o dinheiro emprestado, de garantia, deu o papel, deu um documento atrelado a bens físicos, empresas norte-americanas e ao sistema hospitalar americano e tudo que pertencia ao governo americano para dar garantia de que seria pago. Então o que o profeta está dizendo? Então o certo era pegar, juntar todo o dinheiro e devolver aquilo que foi emprestado. E você pega o título de volta. Mas aí o profeta está dizendo aqui, há só uma coisa que pode acontecer, isto é, recolher a moeda e pagar os títulos, aquilo que você está devendo. E nós não podemos fazer isto. Por que não? Porque Wall Street é dono deles. Wall Street é dono deles e Wall Street é controlado pelos judeus. O resto dele está no Vaticano e os judeus têm o resto dele em Wall Street com o comércio do mundo. Quando isso aconteceu, os judeus fizeram a mesma coisa. Quando a igreja emprestou dinheiro para a América, quando eles estavam emprestando dinheiro para a América e pegando os títulos de volta para garantir aquilo, os judeus fizeram a mesma coisa, porque eles não são bobos. Então o que eles fizeram? Grande parte desses títulos, os judeus tinham dinheiro para comprar e está na mão deles até hoje, e é com esses títulos que eles fazem
os negócios na Bolsa de Valores em Nova York, em Wall Street, né? Então nós estamos falando de economia aqui. Mas nós não podemos recolher o dinheiro. E se nós pudéssemos fazer, você acha que esses camaradas do uísque e todo este povo do tabaco com bilhões vezes bilhões de dólares por ano e deduzem o imposto de renda por fotos vulgares e coisas assim, vão lá no Arizona e compram milhões de acres de terra ou milhares, né? E cavam aqueles poços grandes por $50 mil e pagam eles com a dedução de imposto de renda. E eles te põem na cadeia se você não pagar os seus. Mas eles deduzem os deles, colocam poços e mandam as escavadeiras. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essas empresas de whisky e tabaco, que são uma das mais rentáveis do mundo, uma das coisas que mais dá dinheiro no mundo, é a indústria tabagista e a indústria do álcool. Essas grandes companhias, Ambev e todas essas companhias que são donas de grandes empresas de bebidas alcoólicas e de tabaco, como a Souza Cruz no Brasil, que ela é uma subsidiária de uma empresa britânica de tabaco, que por sua vez é, segundo as palavras do profeta, quem é dono dessas empresas é a Igreja Católica Romana. Olha só, olha o truque aqui. Olha o truque aqui. Como eles entraram nessa dívida, agora eles têm que fazer o que o seu Senhor lhes manda. Então, a partir da década de 60, o profeta já vai falar disso aqui, a partir da década de 60, década de 50, as leis, você viu que disse aqui que mudaria as leis? Aqui, ó. Olha aqui, onde é que diz aqui, ó. E proferirá. Está aqui em Daniel capítulo 7, onde fala que ele mudaria as leis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui em Daniel 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você percebeu aqui a lei? Então agora, quando ele entrou no poder, ele começou a mudar as leis da nação para que todo o imposto que eles tivessem que pagar pudesse ser deduzido se eles construíssem, se fosse investido em determinadas áreas. É disso que o profeta está falando. Então veja que coisa nojenta e corrupta isso é. Essas empresas, porque o dono é a Igreja Católica Romana. E como eles estão na mão deles, então eles elegem um camarada que eles querem para aprovar as leis que eles querem, para render mais ainda para eles. Olha o que diz aqui. O que ele diz aqui. E eles, com a dedução do imposto de renda, e eles te põem na cadeia se você não pagar os seus. Mas eles deduzem os deles, colocam poços e mandam as escavadeiras, e o que eles fazem? Eles colocam projetos de moradia lá. E na próxima rodada, com o dinheiro que eles ganharam, porque eles têm que fazer um investimento, colocam casas lá, projetos lá e vendem por milhões de dólares. Você acha que esses camaradas vão se comprometer em mudar a moeda? Claro que não, né? Assim como este camarada aqui embaixo. Como é seu nome mesmo? Castro. Ele está falando de Fidel Castro. Olha o que Fidel Castro fez. A única coisa esperta que ele fez, então, foi quando ele destruiu os títulos. Ele pagou os títulos que ele estava devendo, que Cuba estava devendo, quando ele deu o golpe militar, quitou, pagou pelos títulos e destruiu eles. Notem, mas nós não podemos fazer isso. Esses camaradas não nos deixam fazer, porque os ricos mercadores da terra têm eles. Então há apenas uma coisa a se fazer. A Igreja Católica pode quitar eles. A Igreja Católica pode pagar por eles. Ela é a única que tem o dinheiro. Ela consegue fazer e ela fará. E quando ela fizer isso, o que acontece? E ao fazer isso, ela se comprometerá com os judeus e fará uma aliança. E quando ela faz essa aliança com os judeus, agora lembre-se, eu estou tirando isso das Escrituras. E agora, quando ela faz isto e faz esta aliança, nós notamos em Daniel 8, 23 e 25 que ele fará o engano prosperar. E ele fará o engano. Que engano? Esse acordo, ele vai ganhar em cima disso. Ele vai ganhar. Isso que a Bíblia está querendo dizer aqui, ó. Que quando ele fizer esse acordo, ele vai sair ganhando, porque finalmente ele vai ter controle absoluto do comércio do mundo. Porque veja, esses títulos, parte deles, grande parte desses títulos, dessas grandes empresas multinacionais que estão aqui em nosso país e ao redor do mundo inteiro, está nas mãos dos judeus em Wall Street. Certo? Então,
Para ele poder ter controle absoluto, ele tem que comprar e ficar tudo na mão dele. É a mesma história do monopólio. Monopólio é quando só tem uma empresa que pode fornecer determinado tipo de material. Mas se tiver uma outra empresa que também fornece o mesmo material, então agora existe justiça nos preços, porque tem alguém para concorrer. Então a única concorrência da Igreja Católica Romana hoje são os judeus, através de Wall Street, usando os títulos dessas grandes empresas. Mas o que vai acontecer? Olha o truque. Presta atenção nisso aqui. Olha o truque. O que vai acontecer aqui? Tá, então quer dizer que os judeus têm parte desses títulos. Então, com isso, eles fazem a alavancagem no comércio. Eles conseguem fazer páreo com a Igreja Católica Romana no comércio de toda a terra. Tudo bem. Como a Igreja Católica é dona do ouro, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, olha, todas as moedas do mundo vão ter que voltar ao padrão do ouro. Em outras palavras, o seu dinheiro tem que ter o mesmo montante em ouro. Mas as moedas do mundo hoje não valem mais nada. O dólar não vale mais nada, porque não tem uma reserva em ouro para ter lastro com essa moeda. Então, quando ela chamar o dinheiro de volta, fala, não, agora você tem que ter o mesmo montante equivalente em ouro. Mas a moeda não paga o ouro mais, porque tudo está super inflacionado e a moeda não vale mais nada. Quando isso acontecer, os judeus vão continuar tendo título. Vai continuar tendo título, não vai? Claro que vai. Mas daí, se a moeda não vale mais nada, para quem que você vai vender o seu produto? Ninguém consegue comprar mais nada, porque a moeda não vale mais nada. Então você é dono da empresa, mas sua empresa não pode vender porque o dinheiro que o povo usava para comprar as suas coisas não vale mais nada. Então o que vai acontecer? Eles vão ser forçados a vender esses títulos por ouro para a Igreja Católica, porque ela tem dinheiro para comprar, ela tem ouro para comprar. Então, quando ela pegar os títulos na mão, agora ela tem um controle absoluto. Então, agora, com o controle absoluto dos títulos na mão, acabou. Ela reina absolutamente sobre o comércio do mundo, sobre a economia do mundo. Você entendeu? Então, olha o que o profeta está dizendo aqui. Ó. Os ricos mercadores da terra têm eles. Então, há apenas uma coisa a se fazer. A Igreja Católica pode quitar eles. E ela é a única que tem o dinheiro. Ela consegue fazer e ela fará. E ao fazer isto, ela se comprometerá com os judeus e fará uma aliança. E quando ela faz essa aliança com os judeus, agora lembre-se, eu estou tirando isso das Escrituras. E agora, quando ela faz isto e faz esta aliança, nós notamos em Daniel 8, 23, que ele fará o engano prosperar. Em outras palavras, vai ser o melhor negócio do mundo para ele, porque finalmente ele tem um controle absoluto na sua mão. Isso aqui está na mensagem, o primeiro selo, a partir do parágrafo 349. O que diz aqui em Daniel, onde o Mombrano está se referindo, baseando as suas palavras? Está aqui, ó, em Daniel 8, verso 23. Mas no fim do seu reinado, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores chegarem à sua plenitude, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em sentenças difíceis. Aqui está dizendo adivinhações. Na minha Bíblia inglesa aqui diz assim, e será entendido em sentenças difíceis. Em outras palavras, é um camarada que consegue resolver assuntos extremamente difíceis. Um camarada super inteligente. Olha o que ele vai fazer. E se fortalecerá na sua força. Deixa eu ler direto a Bíblia inglesa aqui para vocês. E se fortalecerá na sua força e através da sua diretriz, ele fará com que o artifício prospere na sua mão. Em outras palavras, o seu negócio, o seu acordo, o seu artifício, o seu engano, prospere na sua mão. E ele se magnificará em seu coração e através da paz, presta atenção nisso aqui, irmãos, e através da paz destruirá muitos. Na nossa Bíblia em português disse que através... Aqui, deixa eu ver onde é que é. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Não é assim que diz no original. No original diz assim, e através da paz destruirá muitos. Isso aqui é uma chave tremenda. Como assim através da paz? Como assim através da paz? Quer que o profeta explique para você o que isso significa? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho a citação aqui, que está um pouquinho mais para frente.
Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui, ó. Na mensagem, a era da igreja de Filadélfia, capítulo 8. Presta atenção. Ó. E este pequeno movimento aprazível e conquistador que começou no companheirismo em Éfeso se tornará no monstro de Satanás, agora nessa era, no final, que começou lá atrás, em Éfeso. Vai culminar no quê? Esse monstro de Satanás que corrompe e engana todo mundo. Presta atenção. Pois o sistema de igreja da católica romana e dos protestantes, em se ajuntarem, controlarão toda a riqueza do sistema do mundo e forçará toda a terra à sua armadilha religiosa. Ou lhes matará. Mas a Bíblia disse que seria através de paz, não é? Deixa o profeta explicar. Ou lhes matará. Como? Como que é que vai matar eles? Aqueles que não concordarem com o sistema? Ao lhes recusar o privilégio de comprar e vender, pelos quais eles teriam o seu sustento. Entendeu? Em outras palavras, quando ela tiver o domínio completo, isso aqui é um pensamento profundo, irmãos, porque ao mesmo tempo que eu vi que o profeta disse aqui que a noiva, ó, quando ela for tomada, quando ela for levada embora, em outra mensagem ele disse que nós não veríamos esse acordo, mas eu pergunto para você, então como é que o acordo vai, como é que o aperto virá? O aperto vem antes ou depois desse acordo? Sendo que nós já entendemos que esse aperto está ligado com a questão econômica. Nós sabemos que o aperto está ligado à questão econômica. Agora, essa é a minha pergunta para você. Nós não vermos esse acordo significa que é um acordo secreto entre eles ou significa que é algo que acontece depois que nós formos tirados daqui? Eu estou perguntando para você. Vamos seguir a sequência dos eventos e você chegue à sua própria conclusão. Tá bom? Então, esse é o pensamento. Se nós vemos aqui, ó, ou lhes matará ao recusar o privilégio de comprar e vender. O profeta está tirando isso da Bíblia de Apocalipse 13. Não é verdade? Vamos ler lá? Apocalipse 13, onde diz assim, ó. Apocalipse 13. Vamos ver. Aqui, ó. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, está falando dos Estados Unidos da América, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Opa! Então ia matar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Estamos falando da marca da besta. Tá, como é que vai matar eles então? Tá vendo como o profeta está citando exatamente a Bíblia? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Entendeu? É isso que o profeta está falando aqui, ó. Ou lhes matará, ao lhes recusar o privilégio de comprar e vender, pelos quais eles fariam o seu sustento. Isso será realizado com simplicidade, pois as filhas prostitutas estão de volta a ela. Enquanto isso, Roma tem adquirido quase todo o estoque de ouro e os judeus, que têm os títulos e todo o papel, no tempo certo, a prostituta vai destruir o sistema de moeda do dia presente ao recolher todo o papel e demandar o ouro. Sem ouro, o sistema cai. Os judeus serão pegos em armadilha e virão aliança, entendeu? E a igreja prostituta dominará todo mundo. Leia lá para você ver. A era da igreja de Filadélfia, capítulo 8. Você está vendo que nós estamos conectando Apocalipse 13, né? Apocalipse 13 com Daniel 8, verso 22, 23, 24 e 25. Você percebeu? Porque ali diz que ele enganaria e que por paz, através da paz, aqui ó, na versão inglesa, 25, e através da sua diretriz, ele fará com que o artifício prospere em sua mão. Aquele engano que ele vai fazer, prospere. Ele já fez isso com as denominações, já fez isso com o sistema econômico mundial de todas as nações, exceto Israel. Mas adivinha o quê? Israel é o único que faz páreo a eles. Israel faz páreo a eles. Os judeus têm dinheiro suficiente no mundo com a aquisição dos títulos dessas grandes empresas, que eles são acionistas ou donos majoritários de grandes empresas, eles conseguem fazer páreo com a besta.
Que coisa, né? Os judeus que todo mundo odeia. Mas o que ele vai fazer? Finalmente, porque quando ele fizer com que chamar toda a moeda de volta, recolher todo o papel, porque não vale mais nada mesmo, porque não tem lastro com o ouro, então o que acontece agora? Para quem é que os judeus vai vender? Ninguém tem dinheiro para comprar. Então o que eles vão ser forçados a fazer? Vão ser forçados a vender ao único que tem ouro para comprar. A Igreja Católica Romana. Fazendo assim, joga ela de volta ao controle e domínio absoluto do comércio do mundo. Né? Você fala assim, irmão Bill, para que nós precisamos saber disso? Porque a mesma aplicação, a mesma coisa que acontece aqui, aconteceu no espiritual. Você sabia disso? É verdade, sim. Você sabia que nós tínhamos um débito? E esse débito estava nas anotações de Satanás? Era uma escritura que ele tinha e acusava Deus dia e noite, não é? Tudo que nós havíamos feito. Mas chegou o homem rico, né? Boaz, que tinha dinheiro para comprar, pagar os nossos débitos na cruz, não é verdade? Através do seu próprio sangue, ele comprou essas anotações de Satanás, jogou elas no sangue do Cordeiro, no mar do esquecimento, e o clorox de Deus apagou e não existe mais nada. A mesma coisa. É um antitipo aqui do que Deus fez com a sua noiva, ao ter adquirido a cada um de nós através do seu sangue. Então, do livro da vida nosso, agora ele jogou o sangue sobre esse livro da vida e transformou esse livro no livro da vida do Cordeiro. Quando Deus olha para a nossa vida, ele vê a vida do seu próprio filho, ele vê a vida do Cordeiro. E agora nós estamos vendo a mesma coisa acontecer no natural. O que é que o diabo está querendo fazer? O diabo está tentando comprar através das riquezas. Lembra que ele tentou fazer isso com Jesus? Levou ele para um monte alto e apresentou o quê? Todas as nações do mundo, a economia de todas as nações do mundo, a política, todo o poderio bélico de todas as nações do mundo. Ele falou, eu te dou. Eu te dou se você prostrado me adorares. Mas Jesus sabia que a única coisa que compraria de todas as nações um povo seria o seu próprio sangue, apagando assim os nossos pecados, as nossas falhas, e agora a sua vida está em nós. Não é verdade? Muito bonito o quadro aqui. E Satanás, como não tem nada original, ele olha o que Deus faz e ele tenta copiar. E é isso que ele vai conseguir fazer com Israel. Não é? E ele diz assim, e pelo seu entendimento, em outras palavras, pela sua inteligência, também fará prosperar o artifício na sua mão e no seu coração se engrandecerá e por causa da paz destruirá muitos. Este se levantará contra o príncipe dos príncipes, Cristo. Vai se levantar contra o príncipe dos príncipes primeiro em Moisés e Elias, mas quando se cumprir os 3 anos e meio, depois que se cumprir os 3 anos e meio, o profeta disse, depois que acabar o ministério de Moisés e Elias, Cristo, literalmente Cristo, aparece para eles, para os 144 mil, depois dos 3 anos e meio, que é exatamente a cena que você vai encontrar em Apocalipse capítulo 14. Quando o Cordeiro, que é Cristo, estava no Monte Sião com os assinalados. Aquele mesmo quadro acontece com a noiva antes que acontece com os judeus. Antes. Quando o tempo, olha só aqui o quadro. Olha o quadro. Se Jesus Cristo aparece para os judeus depois dos 3 anos e meio, o próprio Jesus aparece para eles. Não mais Moisés e Elias, não é Cristo através dos mensageiros agora. Não, mas o próprio Cristo aparece no meio deles. Então eu pergunto para você, depois que nós cumpríssemos o nosso tempo aqui, quem é que apareceria para nós no final daquele tempo? Tinha que ser Cristo. Eu acredito que nós estamos vendo um paralelo lá para entendermos o que está acontecendo aqui. Espero que você tenha captado o que eu quero dizer. Não é verdade? Aí diz assim, ó, o profeta continua a dizer, vamos ver aqui, ó, mais uma citação. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, Fidel Castro, a única coisa sensata que ele fez foi quando ele falsificou a moeda. Olha só, ele imprimiu moeda, ele imprimiu dinheiro, imprimiu um monte de dinheiro e quitou as notas, pagou os títulos que Cuba devia. Os títulos e os queimou. E mudou a moeda. Fez isso, mudou a moeda. Foi a solução. Esta é a única coisa que ele poderia fazer.
E há uma única coisa que resta para esses Estados Unidos fazer. Agora, este é William Branham falando. Bem, esta é a minha ideia, só presunção. Apenas olhando a isso de um ponto de vista natural, que pode estar a milhões de milhas fora. Eu creio sim que bem por aí começará a bola a rolar. Não é verdade? A bola de neve, que vai continuar a aumentar. É isso que ele está se referindo. Agora, a Igreja Católica lá atrás, por ter cobrado por missas e assim por diante, tem a riqueza do mundo. Vocês se lembram? A Bíblia diz que ela era rica e como que ela era. E lembre-se, não só apenas em uma nação. Ela é rica em cada nação que há debaixo do céu. Ela abrange. Ela tem o dinheiro. Agora, o que eles não têm, a Igreja Católica, olha só. O que eles não têm, Wall Street tem. Que é controlada pelos judeus. Que coisa poderosíssima que esses judeus arrumaram para eles. Que é a Bolsa de Valores. Que é onde eles pegam esses títulos e eles trabalham com os títulos para ganhar dinheiro. Eles emprestam dinheiro baseado no lastro que eles têm dos títulos. Então é uma coisa firme, não é uma coisa falsa, como a Bolsa de Valores em si, como ações, mas o investimento em títulos é a coisa mais segura que existe, segundo os economistas. É quando você compra um título de uma empresa que tenha lastro, uma empresa que seja boa, uma empresa que seja grande. E foi isso que os judeus fizeram, e através desses títulos eles emprestam e ganham os juros em cima do empréstimo desses títulos que vencem a cada 5 ou 10 anos. É economia, não quero complicar muito, mas não é tão difícil assim também entender. Olha o que acontece. Wall Street tem, que é controlado pelos judeus. Agora, e vocês se lembram, ele tinha o dinheiro. Olha isso aqui que o profeta está dizendo. Agora, vocês se lembram, ele tinha o dinheiro. Jacó. Quando Jacó retornou, na noite passada nós vimos, e aí se tornou Israel. Ele realmente tinha o dinheiro, mas o seu dinheiro não lhe comprava nada. Entendeu? Você viu o que eu falei para vocês? Na hora que a Igreja Católica paga, na hora que ela demanda que o dinheiro seja recolhido e que agora você apresente lastro com o ouro, mas ela é a única que é dona do ouro do mundo, o que acontece? Israel está cheio de dinheiro porque tem os títulos na mão, é dono de coisas físicas, reais, empresas, grandes estabelecimentos, organizações, países até, sistema econômico de inteiros países está na mão de judeus. Mas o que acontece? Você não consegue comprar nada. Você tem o dinheiro na mão, você tem os títulos que valem realmente, mas você não pode comprar nada. Por quê? Porque os seus compradores estão falidos, o dinheiro deles não vale nada. E agora o que você vai fazer? Né? Quando Jacó retornou na noite passada, nós vimos, se tornou Israel. Ele realmente tinha o dinheiro, mas o seu dinheiro não lhe comprava nada. Vem para Esaú. Esaú também tinha. Veja, ambos anti e tipo, né? E aquele, vejam, tão perfeitamente. Perguntas e respostas sobre os seus, dia 24/3 de 1963, parágrafo 291. Eu não sei se você assistiu o vídeo desse Papa falando para as denominacionais. É praticamente repetindo palavra por palavra que o profeta disse aqui no parágrafo 293. Ele disse assim, ele chegou e fazia assim, falou, os judeus, os irmãos de José, tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro, mas eles não podiam comer o dinheiro. O Papa falando isso, mostrando que ele tem entendimento exatamente do que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Assista esse vídeo, está no YouTube. Nós tivemos a oportunidade, um dia nós vamos mostrar aqui na igreja. Ele falando exatamente isso, palavra por palavra. Agora, na mensagem, ó Senhor, apenas uma vez mais, veja o que o profeta diz aqui. Nós estamos vivendo de dinheiro de impostos que serão pagos em 40 anos de hoje para frente. Em outras palavras, tinha pego dinheiro emprestado, comprometeu a entrada dos impostos 40 anos para frente, né? A nação está falida. Onde é que ela está? Quem é que tem dinheiro? Nós não temos. Nossos títulos não são bons. Nós temos que ter ouro. Quem é que tem? A Igreja Católica. O que eles farão? Antes que esses homens do uísque e todos esses grandes portadores de títulos e acionistas desistissem, eles irão absolutamente vender tudo. E a igreja emprestará o dinheiro à nação. E o que isso fará? Ela venderá seus direitos de primogenitura, não é? Ela venderá os seus direitos de primogenitura bem direto ao catolicismo.
Então o que é que nós vamos fazer? Aquela é o ouro do mundo. E eles, os judeus, eles e os judeus. Eles e os judeus. E esta é a aliança que ele faz com Israel. Aí ele diz assim no parágrafo 183, falando dos denominacionais. Eles se sentam fixos e batem palmas e imaginam o que é que vai acabar sendo. Você vai descobrir algum dia, você vai acabar no finalzinho do chifre. Ele está se referindo a Daniel. Quando ele terminar na sua última pontinha, crescer o máximo, você vai terminar no finalzinho do chifre. Vejam, naquele tempo. Ó Senhor, apenas uma vez mais, dia 28 de junho de 1963. Tá, vamos ver aqui se nós entendemos algo. Olha só. Quando essa hora chegar, nós acreditamos que nós estamos bem à beira disso acontecer, que ele demandará que a moeda seja recolhida. Esses grandes mercadores da terra, que são donos dessas grandes empresas tabagistas, de cigarro, alimentícia, que governam, que mandam no mundo inteiro, o dinheiro não vai valer mais nada. Então eles vão ser obrigados a vender as suas empresas, as suas ações, como o profeta disse aqui, ó, os portadores de títulos e acionistas, para quem tem dinheiro, para quem tem o ouro, porque mudou o sistema, a corrente, mudou a moeda do mundo. Fazendo assim, a Igreja Católica se torna dona de tudo isso mais plenamente ainda do que ela já é. Mais ainda dona do que ela é. Terá domínio, controle absoluto, porque ela vai demandar que tenha ouro. E eles vão ficar desesperados, porque não tem ninguém mais que compre, porque a moeda não vale mais. Para quem que eles podem vender? Para quem tem dinheiro. Quem é que tem dinheiro? Quem é que tem ouro? A Igreja Católica Romana. E os judeus têm os títulos dessas empresas também. Você está entendendo? Então, olha o que acontece aqui. O profeta está se referindo à Bíblia quando ele está falando isso. Você quer ver um negócio super interessante? Vamos para o livro de Apocalipse. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui. Abra o livro de Apocalipse, capítulo 18. Olha aqui, ó. No verso 9, está falando da Igreja Católica Romana. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento. Isso é quando Rússia jogaram uma bomba atômica nela, é esse quadro que nós estamos vendo aqui. Então, estando de longe pelo temor do seu tormento. O profeta diz que esse temor do seu tormento é por causa da radiação, que vai ser uma bomba ou de hidrogênio ou atômica, então ninguém vai chegar perto. Que coisa, um paradoxo, não é verdade? Que todo o ouro do mundo que está depositado nos cofres do Vaticano, ninguém vai poder pôr a mão. Por um bom tempo, por causa da radiação. Já parou para pensar nisso? Dizendo, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Presta atenção aqui, ó. Olha o que diz no verso 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de quem? Da Igreja Católica. Não é? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Que mercadorias são essas? Mercadorias de ouro, ela é dona. De prata, ela é dona. De pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, que é roupa, e de púrpura e de seda e escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore. E cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho. Tá vendo essa palavra incenso aqui e vinho? Incenso e vinho. Incenso é exatamente o que cigarro é. Cigarro é um incenso aceso que a pessoa traga. Você lembra que no Velho Testamento, é linguagem bíblica, no Velho Testamento acendia um incenso para que fosse as narinas de Deus e ele sentisse o cheiro aromático. Aqui é uma linguagem bíblica mostrando o que ela é dona. Por isso que o profeta falou aqui, vai falar aqui, que ela é dona da maioria das empresas tabagistas. Já vou ler para vocês. E vinho, que é bebida. Está vendo aqui no livro de Apocalipse? E azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros,
e de corpos e de almas de homens, né? Aí, no verso 15, os mercadores destas coisas, então ela é dona de todas essas mercadorias, mas como é que os mercadores faziam dinheiro? Ganhavam dinheiro vendendo essas mercadorias para o mundo. Os grandes mercadores, os grandes homens ricos da terra, que com elas se enriqueceram. Que com elas se enriqueceram. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Não é verdade? E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Você lembra que ela estava se assentada sobre os povos? Sobre a água? E água significava povos. Então esses que comercializavam com os homens da terra, com os habitantes da terra, vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Eu não quero entrar no assunto aqui, mas essa é uma das escrituras que prova que depois dos 3 anos e meio não é o final de todas as coisas. Não. Lembra que isso aqui acontece depois dos 3 anos e meio, quando a Rússia finalmente joga essa bomba atômica no final da guerra, não no começo da guerra, no final da guerra, depois que ela destrói os judeus. A Bíblia não diz que era ele que mataria os 144 mil? Nós sabemos que os judeus só serão mortos depois dos 3 anos e meio, depois que Cristo aparecer para eles. E isso aqui acontece depois dos 3 anos e meio. E se você ler Ezequiel 38, 39, você vai ver que vai ter um tempo de transição entre a Terceira Guerra Mundial e o milênio. Leia lá para você ver. Tá bom? Não vou entrar nisso hoje. Não quero entrar aqui sem dar os detalhes. Na verdade, sempre que aquilo que nós falamos, eu gosto de mostrar o que o profeta disse. E eu não tenho as notas aqui hoje. Mas pense nisso. Não é o final. Tem mais tempo para frente. Agora diz aqui, ó. O profeta diz aqui. Olha só. Continuando falando da mesma coisa. Vocês ouviram a Lifeline na outra manhã, que era um programa de rádio? Tipo esse A Voz do Brasil aqui no Brasil. Ora, vocês sabem, é a mesma coisa que vender seus títulos por ouro. Os títulos já foram tomados. E este governo presente agora está gastando dinheiro para quê? Por dinheiro de impostos que estarão sendo coletados em 40 anos de agora em diante. Foi o que eu acabei de explicar. Estava comprometido aquele dinheiro porque eles pegaram dinheiro emprestado. Ela está acabada. Está falando da América. Isso é a Lifeline que disse lá de Washington, D.C. Lá de Washington, a capital dos Estados Unidos, essa rádio do governo, ou falando do governo, estava falando sobre isso, para a nação toda escutar. Os impostos que eles estão gastando e tentando comprar estrangeiro, moeda estrangeira, né? Bem, eles estão apenas dando de qualquer jeito. Você não vê? Isto é exatamente o que eles vão fazer. O que é isto? Agora, se esta nação falir, a única coisa que ela pode fazer é falir. A única coisa que ela pode fazer é ir à falência. Esta é a única coisa sensível a se fazer. Mudar a moeda. Mas eles não vão fazer isso. Fazer como o Fidel Castro fez, né? Pagar os títulos de volta que você estava devendo. Paga por aqueles títulos, devolve o dinheiro que você pegou emprestado. Mas não vão fazer. Por quê? A igreja, debaixo dessa administração presente, a Igreja Católica Romana é dona do ouro do mundo. E o que eles farão é se vender completamente. Estes homens ricos e assim por diante, da terra, como a Bíblia diz, o que eles farão antes de eles perderem? O que eles vão fazer? Quando eles verem que a moeda não vale mais nada e eles são donos dessas empresas. Perfeito para a igreja chegar e comprar, não é? O que eles farão antes de eles a perderem, essas grandes empresas? A companhia de tabaco Brown & Williamson, a maioria delas é católica mesmo. Então ficou fácil vender para eles mesmo, né? Os católicos vendendo para a mãe. E todas essas outras coisas, o que eles farão? O que elas farão? Elas aceitarão isso. E elas tomarão o dinheiro de Roma e então ela vendeu o seu próprio direito de primogenitura. Por quê? Porque as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos da América. As maiores empresas
do mundo. Qualquer empresa que você pensar aí está situada nos Estados Unidos da América. Não é? Pensa, empresa alimentícia, eu não vou falar nomes aqui porque a maioria é em inglês, mas a própria Coca-Cola, o Ambev, que é dono da empresa, que é dono da maioria marca de bebidas do mundo, é controlado pela Ambev. Está nos Estados Unidos da América e assim por diante. Quando eles se desesperarem e ver que a moeda não vale mais nada, para quem que eles vão se voltar? Opa, vamos nos vender para quem tem dinheiro, para quem tem ouro. E assim ela tem um controle absoluto do mercado do comércio mundial. Roma endossa ela, olha só. E elas tomarão dinheiro de Roma. Então ela vendeu o seu próprio direito de primogenitura, falando da América. Então, Roma endossa ela. Roma endossa ela. Sim, senhor, ela vai endossar. E eles estão conseguindo diretrizes suficientes agora. Conseguindo o suficiente ao redor deles, trazendo em seu gabinete. Vejam só o que o Sr. Kennedy está pedindo. Ele fala isso a partir do parágrafo 391 na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, dia 14 do mês 10 de 1962. Né? Aí aqui ele diz também, falando a mesma coisa na mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo 226. É igual como é hoje. Aqui estamos nós. Nós estamos quase falidos. Nós estamos tomando dinheiro emprestado. Nós estamos tomando emprestado, gastando dinheiro agora, de impostos que serão pagos 14 anos para frente. Era 40 que ele falou na outra mensagem, né? É longe assim que temos ido. Quem tem o dinheiro do mundo? A Igreja Católica. Como é que seria emprestado aos Estados Unidos para manter essas companhias de tabaco, uísque e coisas? Claro, eles vão tomar emprestado deles. Quando eles fazem isto, eles vendem seus direitos de primogenitura direto à Igreja Católica Romana. Nós consolidamos. Observe isso. Bem claro. Mais claro do que ler um jornal. Aqui está. Vem? Que coisa, né? Que coisa tremenda em ver tudo isso acontecendo. E para encerrar, nessa nota aqui, ó. Castro, claro que eu sou contra ele. Ele é um comunista. Sou contra ele, mas ele fez uma coisa boa quando ele mudou a moeda e mandou o ouro de volta. Pagou pelos títulos e mandou o ouro de volta. Nós vamos ter que fazer isto. Ou há uma coisa presa na nossa cara. Isto é, de que a Igreja Católica é dona da riqueza do mundo. Ela tem o dinheiro, ela tem o ouro para comprar nossos títulos de volta. E você acha que esses negociantes de uísque, negociantes de tabaco e o povo grande do país não vão se vender para evitar perder todo o seu negócio e a falsificação da moeda? Eles vão voltar direto e tomarão aquele dinheiro da Igreja Católica. E então, ela está vendida. Certo? A Bíblia não prediz isso? Que a riqueza do mundo? Eu não sou político, nem um homem esperto, mas eu agradeço o Senhor de que eu o conheço. E isso é verdade. Aí está onde ela vai tombar. Bem aí. Você observe. Você observe e veja se isto não está certo. Eu espero que todos nós vivamos para ver. E eu não acho que tenhamos que viver muito tempo para ver isto. Está na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, dia 19 de janeiro de 1963. Amém? Então, muito interessante ver como é que é a esperteza desse camarada, como a Bíblia diz que ele agiria. Ele agiria com entendimento, com inteligência humana para enganar o mundo todo e ele terá domínio, controle absoluto do comércio mundial. Como é que ele vai fazer isso? Quando a moeda for chamada de volta, não valer nada nenhuma das moedas, eles vão se desesperar e vão se vender, óbvio, para quem tem dinheiro, o único que tem dinheiro, que é a Igreja Católica Romana, que tem ouro para comprar essas empresas, comprar o mundo inteiro. E agora ela controla o mundo inteiro. Ou não vai durar, né? Esse prazer ela não vai ter, porque logo em seguida o fogo virá para lhe queimar, não é verdade? Enquanto isso, estará havendo a terceira Guerra Mundial. E veja, muito importante notar, você viu que Fidel Castro, ele captou isso lá atrás. Por que ele captou isso? Porque a unção que estava sobre ele é a unção comunista. Você sabia que esse presidente da Rússia sabe exatamente onde é que a Igreja Católica Romana quer chegar? Sim. Você não viu como Castro descobriu? Ele sabia, eu já sei o que é que está acontecendo aqui. Então fica fácil. Eu destruo a moeda, pago os títulos de volta e estabeleço minha própria moeda, não é? Mas o que fizeram com Cuba? Sufocaram Cuba. Não é verdade?
A unção que estava sobre ele comunista é a mesma unção que está sobre o rei da Rússia e ele sabe exatamente quais são os desígnios dessa igreja e é por isso que ele está vindo atrás dela para lhe destruir. Amém? Agora, para nós encerrarmos, porque nosso tempo já está chegando ao final aqui, nessa noite de terça-feira, vamos ver algo a mais aqui, bem rapidinho. Agora, o profeta diz, eu falei no programa passado, mostrei uma citação para vocês sobre quando o profeta fala sobre o último presidente dos Estados Unidos ser uma mulher, não é verdade? E nós sabemos que nas últimas mensagens ele associa mais com a Igreja Católica Romana. E realmente, pelo que se mostra, ele não viu, não nos disse se era a Igreja Católica Romana ou se era uma mulher literal. Que é a Igreja Católica Romana nós sabemos, mas se também haveria uma mulher. E eu vou apenas dar duas citações para vocês. Uma está na mensagem Porque Não Somos uma Denominação, do dia 27/9/1958, e diz assim, ó. E eu disse, está no parágrafo 136, lembre-se, naquele dia, antes que o tempo do fim venha, de que uma mulher, agora, vocês todos guardem isto anotado, haverá uma grande mulher poderosa que vai se levantar. Ou vai ser presidente, ou ditadora, ou alguma grande e poderosa mulher nestes Estados Unidos. E ela vai afundar debaixo da influência da mulher. Agora, vocês se lembrem, este é o assim diz o Senhor. Porque não somos a denominação, dia 27 de setembro de 1958, parágrafo 136. Então vocês viram ali que ele disse que era o assim diz o Senhor que viria essa mulher. Tudo bem, nós sabemos que ele associou com a Igreja Católica Romana. Também na mensagem Desde Então, do dia 16 de julho de 1960, ele diz assim, parágrafo 92. E lembrem-se, assim diz o Senhor, haverá uma mulher a reger antes do tempo do fim. Ela vai ser ou presidente ou vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher. Eu vi ela, uma grande mulher, a nação se inclinava a ela, será uma antes do tempo do fim. Assim diz o Senhor. Anote e descubra, vocês jovens, veja se não acontece. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Agora, lembrem-se, este é o fim. Mensagem Desde Então, dia 16 de julho de 1960. Agora, eu sei que na cabeça de muitas pessoas, alguém diria assim, então eu vou esperar quando aparecer essa mulher, eu sei que é o fim. Olha, se você prestar atenção na maneira que ele disse, essa mulher, se é que ela vai vir, se é que não é a Igreja Católica Romana, pode muito bem aparecer durante o período da tribulação. E nós não estaríamos mais aqui para ver. Entendeu? Então não esperem mulher presidente chegar na presidência dos Estados Unidos para você se aprontar. Porque muito bem pode acontecer de que ela apareça aqui já durante a tribulação para cumprir de maneira literal essa mulher que ele viu na profecia de 1983, na visão que ele viu. Não é verdade? Então, eu apenas quis dar esse pensamento para que nós tenhamos uma noção melhor de como é que esse camarada vai enganar, já enganou grande parte do mundo e vai enganar os judeus que têm os títulos dessas grandes empresas no mercado de ações, na Bolsa de Valores de Nova York, em Wall Street, não é verdade? E é assim que eles usam o seu poder para se defender dos ataques do inimigo, porque eles têm poder econômico, não é verdade? Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Vamos ver se eu tenho a lista dos irmãos que nos acompanharam nesta noite. Tenho aqui. Vamos lá. Vejamos aqui. A irmã Emily e a irmã Lucy, de Montevidéu, no Uruguai, nos acompanhou. A irmã Odilca, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. A irmã Milena e a irmã Juremi, Osório, no Rio Grande do Sul. A irmã Rosane e a irmã Ada, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A irmã Margarete, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O irmão Daniel e família. E a irmã Cristiane, em Joinville, Santa Catarina. Irmão Luiz e família, em Itajaí, Santa Catarina. Irmão Ezequias e Gisele, em Tubarão, Santa Catarina. Irmão Vilmar, irmã Suzana, irmão Davi, irmã Leia, irmã Suelen, irmão Edson e irmã Sueli, em Assis Chateaubriand, Paraná. Irmão Manuel, em Bela Vista do Paraíso. Irmão Guedes e família. Irmão Luiz Dias e família. Irmão Olivir e irmã Maria, em Cascavel, no Paraná. Irmão Josué, irmã Sabrina, irmã Thalita, irmã Margarida. A irmã Vicentina, irmão Edson, irmão Leonardo, irmão Nilton, irmão Marcelo, irmã Regiane. Irmão Elber, irmã Josiane, irmão André, irmã Sara, irmão Milton, em Curitiba, no Paraná.
irmão Manuel, na Fazenda Rio Grande, no Paraná. A irmã Lindalva, em Guaíra, no Paraná. Irmão Juraci e família. Irmão Dorival e irmão João Carlos, de Londrina, no Paraná. Irmão Daniel e família em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Irmão Rocha, irmã Rosângela, irmão Abílio em Maringá, no Paraná. A irmã Deise e a irmã Sueli Maia, em Pinhais, no Paraná. Irmão César e família, a irmã Ruth, a irmã Ana Jéssica, irmão Rafael, irmão Edson em Jerusalém, irmão Magno e a sua família em São José dos Pinhais, no Paraná. Irmão Carlos Eduardo e família em Serra Morena, no Paraná. Irmão Lorivaldo e a irmã Edna, o irmão Gabriel e família, irmão Ademir e família, no Paraná. O pastor Paulino e a irmã Elisa, irmão Lauri, irmão Jair, irmão José Francisco e mais 7 pessoas, irmão Wesley e família, irmão João Alves e família em Toledo, no Paraná, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, no Paraná, irmão Daniel e família, irmão Rubens e família em Campinas e São Paulo, irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos, irmão Edivaldo e família em Itapevi, São Paulo, a irmã Elisângela, irmão Antônio e irmão Lucas em Salto, São Paulo, a irmã Dulce e família em São José dos Campos, São Paulo, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé, a irmã Bianca e a irmã Gisele em Cariacica, Espírito Santo, irmão Ricardo, a irmã Esther, a irmã Carla, irmão Jonas, irmão Elias, irmão César e família em Belo Horizonte, Minas Gerais, irmão Gilson Ferraz em Cristina, no Paraná, Minas Gerais, na verdade, né? Cristina, Minas Gerais. A irmã Elizabeth em Garapé, Minas Gerais, irmão José, irmão Rogério e Lúcio, Isaac e família em Lagoa Santa, Minas Gerais, irmão Jesus em Pouso Alegre, Minas Gerais, irmão Antônio e família em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, irmão Evandir e família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmão Valdir de Brasília, no Distrito Federal, irmão Marcos e família em Recife, no Pernambuco, também nos assistiram aqui no Tabernáculo, irmão Guilherme, irmão Hugo e irmão Valdir. Também irmão Joglair, irmã Tereza, irmão Silvio, irmã Ana Paula em São José dos Pinhais, o irmão José Floriano e esposa em São Carlos, em São Paulo. Foram estes que nos acompanharam nesta noite. É um prazer sempre estar com vocês. E eu digo para vocês, não desanimem nessa hora. Se esforcem o máximo que vocês puderem, porque é aquele que chega ao final. Não é aquele que começa, nem aquele que chega até a metade. Mas é aquele que no final permanece até o fim. Então, Tessalonicenses disse, aqueles que permanecerem e estiverem vivos. Então não é só estar vivo. Você tem que permanecer na presente verdade, a nós trazida, restaurada através deste profeta enviado a nós por Deus para esta era final, para um povo especial, que é você, que é eu. Que Deus possa continuar te abençoando. Você tenha uma boa noite. Estaremos aqui com o culto de quarta-feira, em grandes expectativas por aquilo que Deus fará por nós. Que Deus acompanhe cada um de vocês. Tenha uma excelente noite. Que Deus acompanhe até o final de semana também, onde teremos o nosso culto aqui, se Deus quiser, abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Orem por nós e vamos continuar nessa batalha. Shalom.